para eles irem voltando aí. Entendi. Pessoal, vamos... Posso falar? Pode. Pessoal, vamos então continuar? A Giovana já está aí? Tá entrando agora. Ah, tá. Pessoal, para quem está aí acompanhando a aula, a gente está fazendo esse trabalho ainda, que é da autoavaliação. Ela é importante, não adianta a gente falar aqui de teoria, 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 e não cuidar de vocês também, né? De não fazer esse autodesenvolvimento com vocês, tá? Então, assim, é importante a gente se conhecer, se autoavaliar, que é esse processo que vocês estão fazendo, é esse exercício, na verdade, né? E eu até dei oportunidade para alguns falarem. Eu estava falando com a Giovana. Vamos lá, Giovana. Só repete para mim aí. Tu falou da questão da pressão alta. Eu vou finalizar com a Giovana. Depois, num outro momento, a gente cria uma aula assim só de atendimento mesmo, online, tá bom? Senão a gente não vai entrar aí no nosso foco. Giovana falou da questão da pressão alta e tinha um outro item. É da ansiedade. Uhum. Tinha mais alguma coisa? Quando eu fico nervosa, que eu sou frio, Não, pressão... eu acho que tu falou da falta de confiança em você, não foi? Ah, sim, do ponto que eu coloquei foi a falta de confiança em mim, nervosismo, Tá. tenho medo de arriscar, essas que eu coloquei. Giovana, isso também está ligado aí a fatores da infância, tu sabia? Então, por exemplo, assim, eu não sei com quem você foi criada, como foi a sua criação. Mas, por exemplo, quando a gente faz uma educação com os filhos, né? Vamos supor, eu não sei como você foi criada, mas que não é incentivado, tipo assim, não sei quem te criou, não sei com quem você viveu, mas assim, a educação ela tem muito a ver, a nossa base, com quem nós somos hoje. Tá entendendo? Então, assim, por exemplo, às vezes faltou no teu processo aí da tua educação ou da formação da tua personalidade, faltou uma... Como é que eu vou... Deixa eu achar uma palavra aqui que assim, sem pesar muito, para você entender. Talvez tenha faltado para você encorajamento, tipo assim, de alguém da tua família, tipo, que você fosse fazendo as coisas e às vezes alguém reforçasse, dissesse, vai lá, Giovana, não deu certo, ou caiu, Giovana, levanta, levanta. O que a gente faz hoje muito com as crianças, e isso não é legal, talvez tu pode se espelhar nos meus exemplos, tá? Talvez tu tenha sido autoprotegida também. Por exemplo, os pais hoje eles criam as crianças e querem colocar elas dentro de uma bola de vidro e ninguém pode tocar nelas. Tipo assim, se uma criança, por exemplo, hoje, ela cai na escola, no outro dia a mãe já vai lá e faz o maior barraco. O que aconteceu com meu filho? Mas o que aconteceu? Quem é que brigou com ele? Eu não admito isso, eu não aceito. Tipo, os pais hoje querem colocar os filhos numa bola de cristal e criam crianças, né? Eu vejo que você é nova, tem 20 anos, né? A idade do meu filho Gabriel. É 26. 26 tu tem,
Mas é nova, 26. é nova. A minha Sim. mais velha tem 30. Tem idade para ser minha filha aí, né? Então, veja bem, Giovana. Às vezes, faltou alguém encorajar você mais, entendeu? Tipo assim, vai lá, Giovana, você caiu, levanta, vai de novo, tenta. Tá entendendo o que eu estou te dizendo? Esse suporte para você ir. E Assim. às vezes esse teu receio que tu fica, ai meu Deus, e agora? É melhor eu ficar então quietinha, na minha, e deixa as coisas acontecerem. Às vezes isso pode ser considerado, cadê a Giovana? Não tem iniciativa, não vai, não fala, não faz, entendeu? Não tem ação. Tá entendendo, Giovana? Professora, estou entendendo. Então, né? Tenta ir mudando esse teu pensamento. Tipo, eu posso, eu faço, eu quero, eu dou conta. Repete isso para você várias vezes. Eu consigo, eu vou conseguir, eu vou vencer. Entendeu? Tu tem que ir modelando esses teus pensamentos. Modela eles. Tipo, quando a gente é dono dos nossos pensamentos. Quando você pensar assim, ai, não dou conta, ai, não. Ai, eu tenho pressão alta, nossa. Né? Nossa, não dou conta, não. Sou tão nervosa para as coisas. Respira fundo. Eu dou conta sim. Eu vou conseguir. Entendeu? Tu tem que ir modelando esses teus pensamentos para você ir mudando essa tua ideia, tipo, né? Não acredito em mim, essa insegurança às vezes, tá? Mas uma terapia também é bacana, né? Para te impulsionar, tá? Espero que tenha Tá contribuído. bom, professora. Tá? Ajudou muito. Que bom, querido. Bom, pessoal, então, por que a gente está falando disso e pontuando alguns, né? Assim que às vezes precisam um pouquinho mais. Eu queria tanto ter tempo assim para falar com cada um e fazer aí um atendimento breve, mas fazer um atendimento bacana com vocês. Mas infelizmente não dá. Voltando na nossa avaliação de desempenho. O que a gente está fazendo é a autoavaliação. O que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho ponto fraco e o que eu tenho que melhorar em mim. Né? Que todo mundo tem, ninguém é 100%. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Olha só como que o ser humano é. Vou ficar em pé para ver se vocês conseguem visualizar. A tendência do ser humano, todo ser humano, ele carrega duas mochilas invisíveis. Duas mochilas. O ser humano carrega uma mochila na frente, invisível, é invisível. E carrega uma mochila nas costas, invisível. Essa mochila que eu carrego na minha frente é tudo que eu tenho de bom, é os meus pontos positivos. E tudo que eu carrego aqui nas minhas costas são os meus desafios, que é aquilo que eu preciso melhorar em mim, tá? Aquilo que eu preciso melhorar. Então, os meus pontos positivos na minha mochila da frente e os pontos que eu preciso melhorar nas minhas costas. Só que a gente anda numa fila indiana. Você sabe como é que é uma fila indiana? Tá. Vou pegar aqui o Gabriel de exemplo. Fila indiana é assim, ó. Um em fila mesmo, como se fosse uma fila escolar. Isso a gente chama de fila indiana. Então, olha só. Qual que é a tendência do ser humano? O que eu vejo em mim? Os meus pontos positivos, porque está na minha mochila da frente. O que eu vou ver no Gabriel, porque eu estou atrás dele? O que eu vejo nele? Eu vou ver os pontos dele fracos. Negativos. Exatamente, Lucas. Eu vou ver os desafios dele, porque eu estou nas costas dele. Ó. As pessoas elas andam numa fila indiana. Então, a tendência do ser humano, eu vou ver nele os desafios dele, que é aquilo que ele precisa melhorar, os defeitos dele, que a gente não gosta de falar. E ele vê o que nele? Os positivos. Entenderam como que é? Então, por isso que a tendência do ser humano é ver primeiro as coisas ruins das pessoas. Porque ela vê o que ela tem de bom. Mas no outro, ela vê primeiro, vixe,
Nossa, né? Entendeu? Que ranço, nossa, isso, aquilo. Então, a gente precisa olhar para a nossa mochila da frente. É importante, que é os nossos pontos positivos. Mas, de vez em quando, é bom a gente dar um giro e olhar para a nossa mochila das costas, que a gente carrega tanto desafio e tanta coisa que a gente precisa melhorar. Tá? Isso é a lei da vida. Bom, veja bem. O que é essa mensagem, Bia? Então, essa autoavaliação ela é fantástica, porque primeiro eu tenho, e ela faz parte, a autoavaliação, da avaliação de desempenho. Tá? É uma das coisas que a gente faz dentro da empresa, é a autoavaliação, que é isso que vocês fizeram aí, esse exercício. Tá? Então, já está pronto o exercício, quando pedirem numa empresa, e isso vocês podem aplicar também na empresa. Só que lembram o que eu falei ontem. Quando vocês forem dar um feedback para uma pessoa, vocês não vão falar defeito. Qual que é a palavra mesmo que a gente fala? Fulano de tal, você precisa melhorar Tá. Mas daí a gente vai falar para a pessoa assim, para não falar defeito, a gente vai dizer assim, Giovana, você precisa melhorar em você os seus desafios? Isso, perfeito. Não se fala defeito para ninguém. A gente sabe que é, mas a gente não fala. Olha, estou pegando a Giovana aqui de cobaia. Giovana, você precisa melhorar tal e tal item. São desafios para você. Nessa linha, tá? Vocês aí como gestores de RH. Você precisa melhorar esse desafio, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mas, Giovana, olha que legal, que bacana. Queria te parabenizar. Olha o tanto de ponto forte que você tem. Você tem isso, você tem aquilo. E daí você pontua o bom. Primeiro você entra com, né, os pontos fracos. Depois você vem e amacia, tô falando um linguajar bem, né, simples. Tu amacia e fortalece os pontos fortes. Aí sim. Porque a última coisa que a pessoa vai ficar na cabeça dela é isso. Poxa, nossa, eu tenho isso de bom, isso, entendeu? Reuniões sempre. A gente começa pelo problema, pelos problemas, e termina com as ideias legais, as boas notícias, que é para a equipe não sair assim, nossa, que reunião maçante, que coisa horrorosa, que, entendeu? Não terem uma visão deturpada, às vezes, da empresa. Tá? Entenderam? Legal? Muito bem. Encerramos a parte de autoavaliação, que faz parte da avaliação de desempenho. Bom, isso aqui ontem eu falei para vocês, as diretrizes aí da avaliação de desempenho, voltando nos slides, a avaliação deve ser aceita por ambas as partes, avaliador e avaliado, ou seja, eu vou explicar para vocês, porque tem aí avaliações de desempenho de 90 graus, de 180 graus e de 360 graus. Tem aí uns tipos diferentes, tá? Abre lá para mim aquele outro slide, já. Só um minuto. Vou explicar para vocês esses 3 tipos de avaliação. Deixa eu só encontrar aqui o slide que eu fiz. Esse aí. Bacana. Gente, olha só que interessante. Dentro da avaliação de desempenho, a gente tem tipos diferentes. Então, eu tenho a autoavaliação e quando a gente vai avaliar alguém, por que ela tem que ser consentida? Vocês já tiveram alguma situação de alguém chegar e te dar um feedback, às vezes até assim, hiper chato, e você, na verdade, você nem pediu o feedback e a pessoa te deu o feedback? Já passaram por alguma situação assim?
A pessoa chega te falando um monte de coisa e, na verdade, você fica assim, ué, eu nem te pedi nenhuma opinião sobre minha pessoa, por que você está falando? Vocês já passaram por alguma situação assim? Pessoal? Já. Eu já passei, só que no momento agora eu não me lembro. Uhum, tá. Mas é desconfortável, não é? É, Gente, o feedback que eu dou para a pessoa, a gente tem que ter muito cuidado com o feedback. Porque nem sempre a pessoa ela está pronta para receber um feedback. E tem que ser um feedback que é consentido. Vocês têm que perceber que a pessoa ela está ali. Olha, mesma coisa numa empresa. Eu não vou chegar dando feedback assim para uma pessoa sem do nada, né? A gente tem todo um processo pessoal. A gente tá aí, a gente tem implantado na nossa empresa as nossas avaliações de desempenho. Isso tem que deixar claro para a equipe. Vocês são avaliados diariamente. Então, provavelmente a gente vai estar chamando um que outro para dar um feedback. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Vocês têm que primeiro preparar um campo para depois vir com esse feedback. Ninguém chega assim detonando alguém do nada. Entenderam? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, olha só, eu acho muito legal esse material. A gente tem avaliação aí. Olhem a linha do centro, que seria uma linha central, né? Assim, de um raio, tá? Eu tenho avaliações de 90 graus, já vou explicar qual é essa avaliação. Eu tenho avaliações de 180 graus. A avaliação de 90 graus, a avaliação de desempenho de 90 graus, essa parte cinza, ó, ela só pega uma parte do raio. A avaliação de 180 graus, ela vai de um lado ao outro. E a avaliação de 360 é um giro todo. Olha a diferença aí. Já consegue imaginar na cabecinha de vocês que tipo de avaliação que é essa? 90 graus? 180 graus? 360? Espera lá. Então, vamos lá. Muito bem, era aqui que eu queria. A avaliação de 90 graus, ela é uma avaliação onde você tem a avaliação é com um líder direto, você e o seu chefe, ok? O seu chefe vai te avaliar. É uma avaliação que a gente pode pegar aí um exemplo de 90 graus. O líder direto seu, sua chefia imediata, te faz uma avaliação. Ele vai te avaliar. Isso é uma avaliação de 90 graus. Só uma pessoa e a chefia imediata sua. Muito bem. Então, essa avaliação de 90 graus é um tipo de avaliação de desempenho utilizado nas empresas para medir a atuação dos seus funcionários ao cumprirem alguma meta, um desafio. E esse modelo ele é excelente opção para se avaliar profissionais que ocupam níveis hierárquicos mais baixos. Vamos supor que eu tenha... Desliga um rápido para mim. Vamos supor que eu sou gerente de uma empresa... Não, eu sou supervisora de uma empresa. Eu sou supervisora de vendas de uma loja de motos. Eu sou supervisora de vendas de uma loja de motos. Eu tenho uma equipe de vendas ligada a mim. Essa avaliação de 90 graus, e acima de mim, que sou supervisora, Márcia, eu tenho um gerente, eu tenho o diretor da empresa, pessoas que num nível hierárquico, de graus, de escala, estão acima de mim. Mas abaixo de mim, eu, supervisora dessa loja de motos, comando, direciono, comando é feio, né? Eu gerencio algumas pessoas que estão abaixo, num nível hierárquico de mim, vendedores.
Essa avaliação de 90 graus é uma avaliação que eu posso fazer com os meus vendedores direta. Pã, é eu com eles. Ok, muito bem. Esse é um tipo de avaliação. Eu sou supervisora de vendas e faço com os meus vendedores, que num nível hierárquico estão abaixo de mim, numa hierarquia. Então, essa seria uma avaliação de 90 graus. Vamos ver mais à frente. O que seria, vamos voltar lá naquele slide daquele raio. Olhem a avaliação de 180 graus. Essa parte em azul. Vamos ver o que seria essa avaliação de 180 graus. Essa avaliação de 180 graus, a gente fala também uma avaliação top-down, que incluiria uma avaliação top-down, já explico o que é, mais uma autoavaliação, que seria isso que vocês fizeram hoje, onde a pessoa se avalia, mais uma avaliação de pares. Já explico melhor. Na avaliação de 180 graus, um profissional ele recebe a avaliação do seu líder, ou seja, da sua chefia imediata, que seria uma avaliação top-down, direta, rápida. Ela receberia a avaliação dos pares, que são pessoas que trabalham com ela, colegas, pode ser, além da sua autoavaliação. Então, eu teria aí, no mínimo, 3 tipos de avaliação na avaliação de 180 graus. Uma da chefia, uma autoavaliação e uma avaliação, uma ou 2, de colegas que trabalham diretamente comigo. Então, essa avaliação, ela é bem bacana, porque além de você se autoavaliar, tu tem a avaliação da tua chefia e tem a avaliação de alguns colegas. Aí você vai fazendo uma comparação. Poxa, uma coisa é o que eu me acho, outra coisa é o que a forma como os outros me veem. Nossa, eu acho muito legal isso de avaliação de desempenho. Então, a gente reúne aí, nessa avaliação de 180 graus, a percepção de várias pessoas. Olha que legal. Olha aí, ó, né? Um modelo mais claro para vocês entenderem. Eu tenho aí na avaliação, eu tenho a minha autoavaliação, a avaliação da minha chefia imediata, do meu líder direto, e a avaliação dos meus pares. Pares quer dizer dos meus colegas, que estão no mesmo nível hierárquico que eu. Se eu sou vendedora, outros vendedores colegas também vão me autoavaliar. Então, seriam 3 avaliações aí. Quando a gente fala em avaliação dos pares, a avaliação dos pares ela vai complementar a avaliação do líder e a autoavaliação que você fez. Bem bacana, tu consegue ter assim um norte. Poxa, eu me acho assim, mas vamos ver o que fulano, qual que é a visão que a minha chefia tem, que os meus colegas têm, elas se encaixam, né, nessa minha autoavaliação ou não? E o que seria a avaliação de 360 graus? Quanto tempo a gente tem? Ainda não bateu os dedos. 20, 40. A avaliação de 360 graus, ela pega um ângulo inteiro, né? Olha só, um todo. Ela é mais completa? Agora nós vamos ver aí, tá? Opa, aqui. O que seria essa avaliação, então, de 360 graus? É uma avaliação, o objetivo de avaliar de forma imparcial, avaliação 360 graus, é uma metodologia eficaz, voltada para identificar e analisar qual é a percepção que as pessoas ao seu redor, ao redor de um profissional têm dele. O intuito, o objetivo é promover a melhoria contínua dos colaboradores, porque, né, lógico, a autoavaliação e a avaliação de desempenho é justamente para isso, para medir como um termômetro o que eu preciso modificar, o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de ponto fraco, que fazem parte de uma empresa, para impulsionar, né, as vendas, o produto, principalmente daqueles que ocupam cargos de gestão, através de feedbacks pontuais, realizados por meio de um questionário respondido
por superiores, pelos pares, pelos subordinados, pelos fornecedores e até mesmo por clientes internos e externos. Ou seja, ela é uma avaliação completa. Até a clientela tem a oportunidade de avaliar o nosso trabalho. Então, o profissional avaliado, ele também tem a oportunidade aí na avaliação 360 graus, ele também se autoavalia, né? O que consegue lhe dar aí uma perspectiva mais precisa das suas ações, que comportamento que ele precisa mudar, o que vai ajudar ele a melhorar aí e fortalecer o que precisa ser necessário aí no seu dia a dia. Então, a gente tem aí, ó, uma avaliação de 360 graus. A autoavaliação que você faz, que é isso que vocês fizeram. Os líderes avaliam, as chefias, os clientes avaliam, os pares avaliam. É uma avaliação total. Então, o que a gente tem aí, né, dentro dessa avaliação de 360 graus? Que tipo de pontos são avaliados? Itens de capacitação, atitudes que a pessoa tem, habilidades técnicas, que é saber fazer o seu trabalho bem feito, habilidades, pontos fortes que ela tem, os pontos de melhoria dentro dessa avaliação 360 graus, e você consegue ter um perfil comportamental, né? Como que essa pessoa é em termos de comportamento? Essa avaliação 360 graus, ela é conhecida também como feedback de 360 graus. Feedback com múltiplas fontes. Avaliação multivisão. Tem vários nomes aí dentro da área administrativa, organizacional. E ela é uma excelente ferramenta de gestão estratégica de pessoas, de gestão de pessoas, onde as pessoas têm uma oportunidade fantástica de ter uma visão dela como profissional, né, e de fortalecer esses pontos que ela precisa, às vezes, mudar, crescer, e ter uma compreensão mais profunda do que ela tem de ponto forte e dos pontos que ela precisa melhorar, que é aqueles desafios que a gente vem falando. Bom, adianta, acho que eu comentei ontem, o Lucas até respondeu na nossa aula. Adianta eu fazer uma avaliação de desempenho, eu dou o feedback, ou eu até citei uma estatística ontem, que 52% aí das empresas fazem a avaliação de desempenho. É lindo! Nossa, que bacana, faz a avaliação de desempenho. E não dá feedback. Vai resolver? Não vai. Só faz ali, em termos para cumprimento do papel. Né? Falo cumprimento de papel de uma forma genérica, porque hoje as avaliações de desempenho, que antigamente eram feitas, tem alguns modelos que a gente faz ainda no papel, né? E ainda eu vou falar para vocês, essa aula ela não vai acabar aqui, tá? Ela tem mais itens para a gente falar sobre ela. Vou mostrar para vocês alguns modelos, tem alguns chips que se encaixam nessas avaliações de desempenho. Só que se você não der um feedback para a pessoa, não houver um feedback, de nada resolveu. Precisa haver o feedback, mas ele precisa ser avisado, ele precisa ser aceito, né? A pessoa, ela precisa saber que ela está sendo avaliada. E adianta fazer um feedback se eu não tiver um plano de melhoria? Não. Tá? Então, eu tenho que ter uma avaliação de desempenho, eu faço um feedback e eu faço um planejamento, um plano de ação, que é um plano de melhoria. Tá? Desliga para mim o áudio. Então, eu tenho que ter esses 3 itens, pessoal. Se eu não tiver o feedback e o plano de melhoria, de nada vai resolver. Certo? Bom, a nossa aula, sim, foi até cansativa, né? Acho que hoje, assim, muito conteúdo, né, pessoal? Eu também estou ficando já assim. Não? Não, muito boa. Ah, que bom. Pessoal, a gente vai parar bem aqui. Gostaria que vocês
anotassem aí, tá? Tem mais coisa para a gente ver, mas eu vou encerrar aqui agora. A gente foi na avaliação de desempenho de 90 graus, 180 graus, 360 graus, a importância do feedback nas avaliações de desempenho e a importância do plano de melhoria, ou seja, um planejamento para se reestruturar e se remodelar esses comportamentos e esses vícios, certo? Então, a gente vai parar bem aqui. Não esqueçam, anotam aí, porque a nossa avaliação de amanhã ela vai até aqui, tá? Certinho? Vou deixar uns minutinhos, alguém quer compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu sempre assisto seus vídeos no YouTube para rever. É. Até deixo comentário. Eu nem olhei lá ainda, Lucas, tu acredita? Eu acho que eu comentei em 2 vídeos lá. No YouTube? É. Depois eu vou olhar. Porque Eu também vejo bastante. sério, nossa, e aparece essas caras e bocas, esse monte de gestos, essa loucura, né? Eu também assisto lá no YouTube, professora, os seus vídeos. Nossa Senhora. Eu vou ter Eu que estranhei pedir. minha voz, foi muito estranho me ouvir. Pessoal, veja bem, porque o Zoom, para mim conseguir salvar lá, o Gabriel que tem feito esse trabalho para mim, coitadinho, né? Que eu agora vou tomar banho, vou comer, e ele converte, ele tem que converter no YouTube para poder salvar lá para vocês. É trabalhoso isso, gente. Olha, uma aula... Gabriel, você merece 2 anos de iFood todos os dias, viu? Olha aí. Cobra da sua mãe. Tu ouviu? Ela falou, porque eu tô com um fone. A Juliana falou que você merece 2 anos de iFood. 2 anos não, Juliana, daí tu vai me quebrar. Mas ele tem sido muito bacana. Eu falei que no final do mês eu vou dar um presentinho para ele. Pode dar metade do salário, porque ele está fazendo a aula. Gente, mas vocês não imaginam. Às vezes vocês pensam assim, nossa, mas né? Às vezes a gente assistir, mas uma aula é tão trabalhosa para a gente fazer, vocês não têm noção. A gente monta, a gente elabora, né? A gente vê, a gente tenta, prepara uns slides. Depois o Gabriel fica aqui ainda postando, convertendo isso aqui, ele posta lá para vocês. Tem todo sabe? Tem que desenvolver uma linha de pensamento, né, professora, para passar. Nossa Senhora, né? E eu, às vezes, dou umas viajadas, desculpa, é porque eu me empolgo muito, daí, às vezes, eu entro aí, quero entrar né, na psicoterapia, enfim, né? Mas é a psicologia, tá? Me perdoem aí dessas falhinhas, tá? Mas ajuda muito, professora. Que bom. Então, assim, tô amando estar com vocês nesse momento. Amanhã eu prometo. Professora. Só um minutinho. Professora. Só um pouquinho, Helena. Eu vou fazer de tudo para amanhã tentar postar o quanto antes possível para vocês, tá? Eu aviso vocês na hora que estiver disponível. Tá bom? Diga, Helena. Trabalho da avaliação para a gente digitar e postar, né? Lá no Live, né? Esse trabalho da autoavaliação. Isso. Daí tu posta lá naquelas atividades que vocês têm, né? Que ficam de Já tá bom. Tá? Então tá. Então Ok. tá bom. Gente, um beijo, ficam com Deus. E a gente amanhã, eu espero que todo mundo vá bem, a avaliação é tranquila. Só não quero ver ninguém falando assim, ó. Foi moleza demais, terminei a prova em 10 minutos. Viu? Professora? E se vocês falarem isso, tiver algum comentário, não foi moleza, muito fácil, depois da P2 vocês me aguardem. Professora? Mas teve uma vez que eu fiz uma prova, acho que tem pessoal do antigo grupo que eu tava, que eu fiz a prova andando na praça pelo celular e eu demorei o quê? 10 minutos para fazer. E ainda parei. Então, eu vou tentar assim também não ser muito boazinha. Conhece aquela história de professor? Professor, ele é difícil agradar. Se ele é muito bonzinho, ele é chamado de bunda mole.
Ah, isso aí, bunda mole, fraquinho. Se ele é muito rígido, também ele se torna um antipático. Então é difícil a gente achar o meio termo para vocês gostar da gente e das aulas da gente. Não é fácil. Tá bom? Tá bom. Tô pensando Ok. nesses comentários aí. Não fiquem falando muito mal de mim aí, que a Juliana já me contou desse grupo de vocês aí. Eu disse, meu Deus, então é por isso que minha orelha está queimando. Porque, ó, Au. se rasgam falando. Não, 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 professora, a senhora é professora, bacana, a senhora é não. bacana demais, gente. Gente, ó, Que grupo eu tenho? Só o grupo da escola. um beijo, fiquem com Deus, É tá? só o nosso grupinho. É, né? Beijo. Nosso grupinho para discutir a aula. Tá bom. Beijinho, fique bem. Beijo.